E vamos falar agora sobre direitos referentes à proteção do trabalho. O professor vai abordar alguns incisos do artigo 7º. Vamos lá, o primeiro deles é o 7º inciso 20. A proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então é certo que a mulher ela acaba sofrendo alguns tipos de violência, alguns tipos de discriminações e preconceitos que o homem não sofre. Inclusive chama a sua atenção para esse preceito, tá bom? Nós tivemos aqui ao ano de 2023 e também 2024 diversos casos de assédios morais, assédios sexuais, inclusive praticados por magistrados, tá bom? Por magistrados, cuja apuração corre lá em segredo de justiça pelo CNJ, mas foi divulgado aí em diversas plataformas aí, tá bom? Jurídicas, então é um ponto que pode ser bastante incisivo para você, uma vez que é possível que isso ocorra, inclusive, entre os escreventes do judiciário ou contra os escreventes técnicos do judiciário. Então, bastante cuidado aí com esse dispositivo. Então, o mercado de trabalho da mulher vai ter proteção em decorrência aí de incentivos específicos por conta de uma figura que nós chamamos de isonomia. Então aqui não trata-se de uma igualdade formal, mas sim de uma igualdade material, onde eu trato a mulher, nesse ponto, de uma forma diversa daquela tratada pelo homem, mas não com a pretensão de discriminá-la, não com a pretensão de excluí-la, mas pelo oposto, no sentido de trazer uma ação protetiva, uma ação afirmativa, tá bom? E deixo muito claro para você que em momento algum a nossa Constituição proíbe a discriminação. Professor, não proíbe discriminação? Não proíbe. Cuidado com qual tipo de discriminação você está falando. A discriminação que a Constituição proíbe é a discriminação negativa, a discriminação que exclui, a discriminação que afasta a pessoa, a discriminação que causa dor, que causa sofrimento em decorrência de preconceitos. Mas a Constituição ela permite a discriminação positiva, a que pautada em ações afirmativas, em políticas públicas que vão evitar tratamentos que geram discriminação negativa, tá bom? Bastante cuidado com esse preceito. Vamos lá, próximo dispositivo. Nós vamos ter redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e higiene e segurança. Então, redução dos riscos do trabalho, trazendo normas de saúde, higiene e segurança aí, que fazem com que o trabalho fique mais seguro, tá bom? Ou menos pior, a depender da situação. Vamos lá, esse inciso também é bastante cobrado na RUNESP, ó. Seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, o empregador que vai suportar isso, sem excluir a indenização a que este empregador está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então perceba, o empregador vai custear seguro contra acidentes do trabalho, tá bom? Em decorrência aí desta relação de emprego, e ele também, caso seja comprovado dolo e culpa, ele também terá que suportar uma indenização. A indenização aqui envolve tanto os danos materiais quanto danos morais, se for possível, tá bom? Mesmo ele tendo seguro, ele ainda vai arcar com esse valor nos casos em que ele agir com dolo ou agir com culpa, tá bom? E nós temos aqui um outro dispositivo que, nossa, pensa no inciso que a banca VUNESP gosta. Você vai ver várias questões falando sobre ele, que é, ó, a proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre ao menor de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá bom? Então aqui, para você lembrar quais são os direitos que o menor não pode, o professor lembra aí do PIN, tá bom? O que é o PIN? Perigoso, insalubre e noturno. O professor associa aqui com o PIN do celular, sabe quando você coloca o chip e aparece o PIN? Então é o PIN, então o menor não tem PIN. Então aí você lembra disso aqui, tá bom? Eu sei que é bobo, mas o bizu, quanto mais idiota, melhor para você lembrar, tá bom? Então vamos lá, o menor não pode ter trabalho perigoso, não pode ter trabalho insalubre, não pode ter trabalho noturno, nenhum tipo. Depois de 18 anos, virou adulto, né? Deixa os professores de português ouvir, né? O de maior, aí ele pode fazer o que ele quiser. Os professores de português arrancam o couro do Irineu, né? Brincadeira, por óbvio, mas toma bastante cuidado aí. Agora, vamos lá, vamos montar aqui uma linha
O professor montou para você uma linha do tempo, quais são os direitos aqui que nós vamos consagrar nesse caso. Então vamos lá. O nosso primeiro marco divisório aqui são 14 anos, tá bom? O nosso segundo marco divisório são 24 anos. Nesse período aqui, nós temos o aprendiz, tá bom? Então o aprendiz no Brasil, ele vai durar dos 14 até os 24 anos, tá bom? Então aqui existe uma lei específica. Professor, preciso me preocupar? Não, dane-se, não cai na sua prova, porque não sei que você vai fazer prova lá pro TRT ou pro MPT, algum outro concurso específico, tá bom? Então dos 14 aos 24 anos é o que dura o serviço do aprendizado. Então, perceba, 14 anos pode ser aprendiz. Agora, nosso segundo limite aqui, nosso segundo marco é os 16 anos, tá bom? Nosso segundo marco é os 16 anos. 16 anos e o nosso terceiro marco é o 18 anos. Então, de 16 a 18 pode trabalhar, mas não pode ter o PIN. Perigoso, insalubre e noturno. Não pode ter PIN. Então vamos lá, olha que interessante. Bastante cuidado com a retórica da sua prova. Ela fala assim, não pode trabalho aos menores de 8 anos. Toma cuidado. De 14 a 16, esse período aqui, ó, 14 a 16, eu só posso ser aprendiz. De 16 a 18, eu não posso perigoso, insalubre noturno, mas eu posso aprendiz. Então aqui, 16 a 18, eu posso trabalhar, desde que não seja perigoso, insalubre noturno, e eu também posso ser aprendiz. Maior de 18, problema seu, até 24 você pode ser aprendiz. Volta no artigo, ó. Proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menor de 18 anos. E qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Então, nós finalizamos aqui, ó, de 14 a 16 sou aprendiz, 16 a 18 pode ser aprendiz e pode ter trabalho não perigoso, não insalubre, não noturno. Então, esses são os trabalhos do menor, tá bom? Beleza? Questão bastante interessante aqui, questão bem legal para você na prova. Professor, isso cai para mim na prova? Cai. Ó que massa aqui, ó. A Constituição Federal do Brasil prevê a proibição do trabalho noturno aos menores de 18 anos. Opa, tá simpático. Seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregado. C. Apenas a educação e a saúde como direitos sociais. Distinção entre trabalho urbano, entre trabalhadores urbanos, daqueles assegurados aos trabalhadores rurais. Aqui só um detalhe, o caput do artigo 7º, ela não permite distinção entre trabalho urbano e rural. São iguais nos termos da nossa Constituição, tá bom? E o último aqui, a duração do trabalho normal não superior a 40 horas semanais, na verdade são 44. E a única resposta aqui, a alternativa A. Proibição do trabalho noturno ao menor de 18 anos, tá bom? Bem legal aqui, bastante interessante essa questão. Vamos lá, mais uma, só para você ver como isso cai para você? Vamos lá, ó. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, permite o trabalho a menor de 18 anos, desde que, se no período noturno não seja perigoso e insalubre, não pode noturno. Se perigoso e insalubre, não seja noturno, não pode nem perigoso, nem insalubre, nem noturno. Não seja realizado por menores de 14 anos, a menos que na condição de aprendiz, não pode realizar menor de 14 anos. Não é isso que a Constituição fala, proíbe só perigoso, insalubre e noturno. Se realizado por menor de 16 anos, seja na condição de aprendiz e a partir de 14 anos, tá interessante. Vamos lá, vamos na última. Autorizado pelo representante, não seja trabalho penoso e desenvolvido em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E aqui, por óbvio, a única resposta certa é a alternativa D, tá bom? Se realizado por menor de 16 anos, seja na condição de aprendiz e sempre ali a partir de 14 anos, tá bom? Espero aí que aquela reguinha nossa tenha ali ajudado a memorizar de forma mais fácil essa situação, tá bom? Bacana?